Deixa eu só desligar a música aqui que eu não desliguei. Tá, então vamos lá agora. Seguindo aqui nossa leitura semanal do Livro dos Espíritos, hoje estamos na questão 108, que é bem curtinha por sinal, que fala sobre os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Isso acho que todo mundo já conheceu pessoas assim, né? Que não são, a gente pode dizer, em termos de instrução, como a gente entende na Terra, né? De estudo, tão evoluídas ou com condição de estudo muito alto, mas tem um coração que emociona todo mundo. São pessoas super boas, caridosas, carinhosas, estão sempre dispostos a ajudar, a proteger. E essas pessoas que acredito que todo mundo já deva ter encontrado alguém assim na sua jornada encarnada, devem ser o reflexo desse tipo de espíritos, que são espíritos que têm uma bondade já intrínseca enorme, né? Que são, como ele diz, que evoluíram, progrediram bastante no sentido moral, mas intelectualmente, quer dizer, em termos de consciência mais ampla do universo, das suas leis, das suas propriedades, ainda tem muito que aprender. Mas vamos lá para o Miramês ver o que ele fala sobre essa turma de espíritos. Espíritos benevolentes. Os espíritos benévolos alcançaram em profundidade o conhecimento moral e adquiriram a força de vivê-los em todos os momentos. Não obstante, cultivaram com muito empenho a sabedoria, êmulo da vida da alma em ascensão. Na verdade, não podemos viver sem amor. No entanto, é indispensável que tenhamos sabedoria para conhecer o próprio amor e seus fundamentos. Somos todos dotados de sentimentos que nos levam à tranquilidade da consciência, quando bem orientados. Porém, a razão é de grande utilidade para nos mostrar até onde devemos chegar, usando a bondade. Deus é equilíbrio universal. Se ele é amor, como afirma o apóstolo João, é também saber. O pássaro voa com duas asas e a natureza, para manter a harmonia, é sempre binária. Os espíritos benevolentes fecham os olhos à razão e poucos usam o raciocínio para não contrariar seus sentimentos de fraternidade. Mas o tempo a todos educa e nos transcorre dos evos, a própria vida irá lhes mostrando o que deve ser feito e eles passarão a entender que a melhor parte é educar e instruir. Mesmo que, para tal, passem por alguns desgostos com aqueles que os acompanham. Ninguém agrada a todos, porque nem o Mestre Jesus o pretendeu. Jesus Cristo vai conseguir encaminhar todas as criaturas para o bem imortal. E já está se processando esse grande movimento, como sendo a grande esperança. Deus é tão amor e suas leis dão prova disso, que não agride. É tanta sabedoria
e a natureza o testemunha, que move o progresso passo a passo, para que todos compreendam como deve prosseguir. Existem irmãos nossos de certa evolução moral a quem verdadeiramente admiramos, por sua conduta ilibada em todos os aspectos. Por onde passam, entre mentes, são frios na especulação científica, que nos põe muitas vezes a pensar. Devemos valorizar sempre o que existe, e isso nos demonstra a ciência espiritual, que faz florescer o próprio amor. O próprio livro dos Espíritos, do qual estamos tentando falar, por bênção de Deus e misericórdia de Jesus, nos diz nesse texto, ditado por elevada entidade, que podemos chamar de espírito perfeito. Tudo tem razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Sendo assim, vamos examinar o que existe na feição do amor e da ciência, mas também compreender a posição daqueles a quem não agrada a ciência, bem como aos frios no amor. Vamos em tudo dar graças, porque o progresso não dá saltos. Isso é interessante, né? Nem aqueles que são muito amorosos, mas não ligam para a ciência, nem aqueles que ligam só para a ciência, não ligam muito para o amor. E ele responde a isso, né, para a gente ter paciência, porque as coisas vão no seu tempo se desenvolvendo, mas elas não param de evoluir nunca. E a seu tempo, dependendo da capacidade e vontade de cada um, as descobertas vão nos aprimorando. A bondade nos espíritos benevolentes é dominante e eles se sentem felizes em praticá-la. Fazem amigos com facilidade, dada a tolerância que exercitam em seus corações, e costumam passar dos limites até da própria justiça. Mas o tempo os acompanha, pela direção do próprio Deus. Na hora certa, dará o toque nas suas sensibilidades e eles buscarão, por necessidade, a ciência, que lhes fortificará a fé, porque a fé verdadeira haverá de encarar todas as situações que a contradição apresentar, sem desfalecer. Se gostas somente da ciência espiritual para fortalecer os caminhos que percorres, não desdenhes dos que somente alimentam o amor, pois, no fundo, uma e outros estão ligados para bênçãos de Deus, em busca da perfeição. E terminamos. Por aqui, essa parte. Teve aqui, o terceiro parágrafo, acho. Não, o segundo. Em que ele fala, né, que o tempo educa. Que é que os espíritos benevolentes fecham os olhos à razão e muito poucos usam raciocínio para não contrariar seus sentimentos de fraternidade. Isso é um sentimento que, pelo menos eu já vi várias vezes, são aquelas pessoas que querem resolver tudo dos outros, querem salvar todo mundo, que eles têm um coração enorme. E dentro desse amor que eles carregam em si, eles não conseguem perceber, às vezes, que determinadas coisas não devem ser feitas por terceiros. Elas têm que ser conquistadas por aqueles que estão passando a dificuldade. E naquela ânsia de ajudar, de proteger, de envolver amorosamente, acaba, na verdade, assim, não que atrapalhe o processo, mas rouba um pouco a oportunidade de crescimento daquele personagem, né, daquele ser que está sendo ajudado compulsivamente, não deixando que ele descubra por si só a solução dos seus problemas. E não é que ele vai ficar sem evoluir nessa parte, mas isso vai retardar um pouco, porque ele, já que teve o problema resolvido,
a questão foi resolvida por um terceiro, ele não precisa desenvolver uma forma de entender melhor aquilo. E eu vejo muito isso, né, nesses anos todos, aquelas pessoas que são só coração e aqueles que se preocupam muito com a ciência e, vou dizer menospreza, mas bem entre aspas, né, menospreza essa parte da caridade, do amor, do, do se doar por inteiro para o bem-estar dos outros, né, aquela coisa bem amorosa. E ele chama muita atenção para esse aparente contradição, né, mas seriam duas faces da mesma moeda evolutiva: o amor de um lado e o conhecimento científico do outro, um consolidando e fortalecendo o outro, que é uma coisa que a gente precisa ir desenvolvendo e entendendo, né? Que mesmo para quem só tem coração e não se liga muito, não tem muito apego, muito, não sente o apelo da parte científica, ter certeza que vai ter um momento em que determinadas situações vão fazer com que ele sinta a necessidade de estudar, de entender melhor o processo e aproxima o amor da ciência. E da mesma forma, aquele que é muito cientista vai ter, em determinado momento, uma necessidade de não ser tão rígido nas suas, digamos, experiências científicas, que vai precisar um pouco de carinho, um pouco de paciência, um pouco de amor para a coisa funcionar, para todos se integrarem. E é esses pequenos chamamentos que vão fazendo o que é só amor e se misturando, e miscuindo e se tornando amor ciência, e também que é só ciência virar ciência amor. Mas a gente nunca pode esquecer, né, de que a gente sempre lembra que todas essas classificações elas são puramente didáticas. Não é que sejam castas fechadas. O espírito benevolente só é benevolente, o espírito não sei o que só é daquele. A gente apresenta características mescladas de todos esses tipos. Algumas se sobressaem mais, outras menos. Então, para a gente entender mais ou menos como os espíritos são, foi criada essa classificação, né? A gente poderia ser colocado com tranquilidade em mais de uma dessas classificações que a gente vem lendo até agora, que a gente sabe no nosso íntimo que a gente tem determinadas características para esse lado, para aquele lado, e, e tudo é muito dinâmico, muito amplo. O nosso caminhar, né, o nosso crescimento, ele vai se expandindo em todas as direções, em todos os campos, simultaneamente, uns mais rápido, outros mais lentos. Mas não tem como você focar apenas num ponto de vista e vou trabalhar só essa área minha e abandonar o resto, porque a vida é interativa. A gente está com pessoas diferentes, a gente está em ambientes diferentes, a gente entra em contato com espiritualidades diferentes. E tudo isso é um jogo de estímulos e respostas. O que a gente tem contato nos estimula, a gente emite respostas a esse estímulo que provoca reações que geram outros estímulos que nos atingem, fazem a gente repensar. E é essa troca constante, né, de energia, de ideias, de sentimentos, que vai fazendo a gente trabalhar as nossas infinitas capacidades e acordando aquelas que já são latentes, são inatas, mas estão latentes, né, conforme a gente vai, as situações vão se apresentando para a gente.
os espíritos ligados a determinados sentimentos vão surgindo no nosso caminho. E tudo isso é aprendizado. Tudo isso é forma com que a gente vai fazendo a gente modificar a nossa forma de ver, de ouvir, de pensar, de agir no dia a dia. E, e falando em relação a mudanças, né, eu voltei aqui a pensar no filme que eu e Sunny vimos, né, Quando o Céu se Engana, né, que é justamente esse tipo de trabalho que é realizado ali, né, ou consciente ou inconscientemente pelo o, o cara que fez o filme, né? Ele vai mostrando personagens que vão vivenciando situações diferentes. E aquilo vai despertando outra forma de ver. Era começa com um indivíduo mais debilitado financeiramente, socialmente, que sonha em trocar de posição com alguém mais abastado, alguém com a vida mais fácil. E quando ele consegue isso, ele no início se deslumbra, lógico, né? Isso aconteceria com qualquer um de nós, mas depois ele vai vendo que aquilo vai se tornando meio vazio e que não resolve os problemas que ele pensava ter quando vivia uma vida mais humilde, mais na cabeça dele, na época, problemática. Em contrapartida, o rico, né, o indivíduo rico, que era um esbanjador, que não se preocupava com nada, que era extremamente egoísta, vaidoso, de uma até um pouco idólatra, né, ególatra, idolatrava a si mesmo. Quando ele, na mudança de posição, em que ele passa a viver a vida mais humilde, mais com aspectos e necessidades que ele nem imaginava existir, desperta nele um raciocínio diferente. Que quando no filme assim, a destroca, né? Tudo volta como era antes, eles voltam totalmente diferentes pela experiência que passaram. E acho que é esse jogo, né, constante de novas experiências, gerando novos pensamentos, que vão estimulando a gente. E vai também estimulando esses dois indivíduos, né, o cientista e o extremamente amoroso, a descobrir o outro lado. Muito. Eu não sei se vale a pena a gente começar a ler o outro. Deixa eu ver se é a grande pergunta. Acho que vai ser. Que são sobre os espíritos sábios, não é curtinho também, mas não vai dar para ler o texto. Faltam 6 minutinhos. Se alguém quiser puxar qualquer assunto aí para a gente, eu acho que não vale a pena a gente começar um novo e Eu vou pegar um pessimista para passar.
Vou usar seu microfone. Pode ficar aí, dá para escutar, eu acho. Vê se está dando para escutar. É muito baixo. Eu vou aproveitar e vou ler aquele texto não, aquela prece que Didi fez e que a Andrea fixou lá no grupo. Que eu acho tão linda, e toca tanto o coração, eu resolvi agora começar a ler. Que eu aprenda a olhar além das aparências. Que eu não idolatre a riqueza, nem romantize a pobreza, mas veja em cada ser humano um universo sagrado. Que eu aceite minhas quedas como aulas, não como condenações. Que eu reconheça os anjos atrapalhados que cruzam o meu caminho. E também perceba quando eu mesmo sou esse anjo na vida de alguém. Que eu tenha coragem de caminhar o meu próprio caminho, sem invejar a vida alheia, sem desprezar a minha história. Que a verdadeira boa fortuna seja amar mais, julgar menos, lutar por justiça, sem perder a ternura, e confiar que por trás de cada aparente engano, o amor maior continua trabalhando em silêncio. Essa prece, eu acho que a gente deveria repetir todos os dias, né? Porque ela já começa com o olhar além das aparências, porque ninguém sabe as lutas individuais de cada um. A gente não sabe o que aquela pessoa está vivenciando, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela o que for. Às vezes a pessoa está sorrindo e por dentro ela está num estado de sofrimento psicológico gigantesco. E aí a gente vem para outra frase que fala para nem idolatrar a riqueza, porque às vezes você vislumbra uma vida que o dinheiro proporciona e às vezes aquilo ali aprisiona você muito mais do que a liberdade que você tem dentro das suas condições. Também não é para romantizar a pobreza, porque não é isso que se quer, que você viva de uma forma miserável, mas que você tenha o suficiente para gerir a sua vida, para você ter qualidade de vida. Né? Quando você precisar do dinheiro, você usa, quando você precisar de algumas coisas, você utiliza. E você vê que as pessoas podem ter, todas as pessoas podem ter esse tipo de vida, né? Com mais qualidade, com o mínimo necessário para ter uma boa vida. E que às vezes a gente não consegue, quem está numa situação muito alta não consegue vislumbrar aquele que não tem nada, né? E essa outra frase também eu acho maravilhosa, que eu aceito minhas quedas como aulas, não como condenações, porque normalmente as pessoas começam a achar qualquer coisa mais difícil, qualquer dificuldade, o desafio que aconteça em suas vidas como um karma, como uma condenação, por que eu estou passando por isso, né? Então, assim, é muito interessante toda essa prece. Eu acho que se a gente for lendo, né, e vai sentindo cada uma dessas frases, a gente pode desfrutar muito do que é lido e ler com a alma, né? Eu gostei muito também, tanto que a Andrea fixou, eu achei maravilhoso, porque aí a gente acha facilmente essa prece quando estiver assim um pouco perturbado e quiser dar uma sossegada no coração. E agora já são 8h29, eu acho que a gente já pode começar a colocar a música
para começar a irradiação.